Amém. A graça e a paz de Cristo seja com você. É bom tê-lo conosco nessa noite para adorarmos o nome do Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido, você que tem a Bíblia, abre comigo, por favor, em Salmos 145. O versículo de número 1 até o verso de número 10, do 1 ao 10. Salmo 145, verso 1 ao 10. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, louvarei teu nome para todos sempre. Todos os dias te louvarei, sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Que cada geração conte a seus filhos sobre as tuas obras e proclame o teu poder. Meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. Todos falarão dos teus feitos notáveis e eu anunciarei tua grandeza. Todos contarão a história da tua imensa bondade e cantarão de alegria sobre a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, Ele é lento para se irar e cheio de amor. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Todas as suas obras te darão graças, ó Senhor, e teus fiéis te louvarão. Amém? Esse salmo, ele vem falando a respeito das grandes e misericordiosas obras de Deus pela nossa vida. As grandes, misericordiosas e bondosas obras de Deus pela nossa vida. As grandes, bondosas, misericordiosas e graciosas obras de Deus pela nossa vida e por toda a criação. Deus, Ele se mostra misericordioso para com o ser humano, não lhe dando a paga pelos seus pecados. Deus se mostra gracioso para com o ser humano, lhe dando o que ele não merecia, não é? Por estarmos longe, muitas vezes, da presença de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de fazer o que Deus pede para que nós venhamos a fazer, nós não merecíamos a misericórdia de Deus, senão a sua ira. Mas Ele derrama a sua misericórdia, derrama a sua bondade e também a sua graça. A graça é justamente o que nós não merecíamos receber, mas Ele resolve derramar sobre nós. Será que você, nesta noite, além desse momento tão incrível que é poder voltar à casa do Senhor, você tem mais motivos para agradecer e louvar o nome dEle, pela graça dEle na sua vida? A graça de ter entregue o seu próprio Filho na cruz, a graça de, através de Jesus Cristo, nos fazer filhos de Deus, da família de Deus, a graça de estarmos hoje aqui, respirando, não é? Enquanto muitas famílias padecem, se entristecem em luto, porque perderam entes queridos, nós somos agraciados pelo privilégio de hoje estarmos louvando ao Senhor. Amém? Vou pedir para você ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor. E logo depois eu passo para o ministério de louvor. Amém?
Pedir, por favor, pessoal da mídia, tirar só um pouquinho do meu ganho. Som. Ok, muito bem. Muito obrigado. Vamos orar. Pai querido, Deus Santo, é com alegria e gratidão no coração que nos reunimos em Tua casa. Nós dizemos assim como salmista: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Passamos por momentos penosos longe da Tua casa, sem o alimento semanal da Tua palavra, sem as exortações, ó Deus poderoso, que vem direto do Teu trono. Muitos, ó Deus, durante esse período se afastaram, se esfriaram, deixaram, ó Deus, de buscá-lo. E nesse momento, não com tristeza, mas agora com alegria, os nossos olhos podem ver, ó Pai, os Teus fiéis. Os nossos olhos podem ver, ó Deus, aqueles que têm buscado ao Senhor. Nós nos alegramos com o Teu povo, nós nos alegramos em Tua presença, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós bendizemos o Teu santo nome, ó Senhor Yahvé, pois não há Deus além do Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, lavados no sangue de Cristo. Nós pedimos, aceita todo louvor, toda adoração, fala conosco, fala através dos louvores, através da Tua palavra, ó Deus bondoso, ó Deus gracioso, fala conosco. É a oração de gratidão que fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Graça e paz, igreja, amém? Vira pra pessoa que tá do seu lado aí, por mais que distante, acene pra ela assim, ó, dá um sorriso pra ela aí. Eita bênção. Fala assim, seja bem-vinda em nome de Jesus, por mais que ela, né? Glória a Deus. Nós louvamos o nome do Senhor Jesus pela oportunidade que temos de estar novamente na casa dele para poder louvar e glorificar o santo nome de Jesus. E juntos é bem melhor, né, irmãos? Afastado é complicado. Como foi complicado. Mas pela graça de Deus, muitos estão aqui vivos, com saúde, motivos, inúmeros motivos para agradecer e fazer e entregar o melhor que você tem para esse Deus grande, para esse Deus que tem protegido a tua família, que tem protegido o teu lar, que tem feito grandes coisas na tua vida em meio a essa turbulência que o mundo tem vivido. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. O silêncio está. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conheceste eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, coroa,
coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, Jesus. Nós queremos mais o Senhor em nossas vidas. Aleluias. Irmão, você tem a oportunidade de sair do teu lugar e vir ofertar a causa do Senhor. Entregue o teu dízimo, a tua oferta à causa do Senhor nessa noite. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por cada dízimo, ó Deus, por cada oferta, ó Deus, que será entregue aqui nessa noite, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, sabemos, ó Deus, que em meio a essa dificuldade, ó Deus, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, Deus, venha, ó Deus, abrir porta, ó Deus, de emprego, ó Deus, aqueles que perderam, ó Pai, os seus empregos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que possa voltar, ó Deus, o mais rápido possível, ó Deus, a abertura, ó Deus, de empregos, ó Deus, a abertura, ó Pai, de empresas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós louvamos o Senhor, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que devemos descansar no Senhor, ó Deus, pois somente o Senhor, ó Pai, é a nossa esperança, o nosso refúgio e fortaleza, ó Deus, no dias maus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, tua presença é o meu maior prazer. Te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Diga, eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei de todo o coração. O azul do ouro e a prata, tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta.
eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Aleluia, Jesus. Somente Ele é capaz de nos sustentar. Amém. Os quatro cantos sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós, possuir a herança que temos em ti. Toca em mim, Espírito, toca em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Espírito, toca em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Dos quatro cantos sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança em ti. Toca em mim, Espírito, toca em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Toca em mim, Espírito, toca em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Deixa fluir no meu interior tua palavra e poder, rio de água viva, fonte de alegria, Senhor. Toca em mim, Espírito, toca em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Espírito, toca em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Ó
Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vivifica, ó Deus, nossa alma, ó Pai, em nome glorioso santo de Jesus, Pai. Que possamos, ó Deus, te adorar, ó Deus, não pelo que o Senhor faz, ó Deus, mas por aquilo que o Senhor é, ó Pai, em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco através da Tua palavra, ó Deus, nessa noite. Que possamos, ó Deus, sair daqui nessa noite, ó Deus, totalmente transbordante, ó Deus, da Tua glória e da Tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai, nós glorificamos a Ti, ó Deus, e pedimos, ó Deus, fale conosco, Pai, nessa noite. Que possamos, ó Deus, retirar de nós, ó Pai, todo o nosso eu, ó Deus, todo o nosso orgulho, ó Pai. Que possamos, ó Deus, nessa noite nos prostrar, ó Deus, aos Teus pés e glorificar o Senhor, ó Deus, dia após dia, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, louvamos a Ti, ó Deus, e pedimos, receba, ó Deus, todo o nosso louvor, ó Pai, toda a nossa adoração a Ti, Pai, nessa noite. Fale conosco, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Amém. Amém, irmãos. Tome o seu lugar. Amém. Vamos orar pelas crianças, amém? Você que está aí com o seu filho, para que ele possa ir para a classe das crianças, onde vai aprender a palavra de Deus de forma compreensível para a idade dele, ok? Então, feche os teus olhos, criança, fique aí junto de papai e mamãe agora, né? É família, né? Vocês convivem juntos, então coloque a mão sobre a vida do seu filho, da sua filha, ou você que está aí, ore pela vida do seu filho, da sua filha, aonde ele ou ela estiver. Nós vamos orar pelos filhos da igreja agora. Pai Santo, Deus poderoso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu oro agora, pedindo ao Pai que o Senhor leve cativamente das nossas crianças e as nossas a submissão à Tua palavra. Peço a Deus que os professores possam ter liberdade de ensinar o Teu Evangelho, e peço ao Senhor, por favor, que dia após dia o Senhor capacite mais e mais pessoas para esse ministério lindo que é o ministério infantil, aonde ensina-se a palavra de forma que as crianças possam entendê-la. Em nome de Jesus, livra de todo acidente, incidente, ó Pai, as crianças. E eu peço em especial pelo coração do pai e da mãe que está aflito por ver os seus filhos jovens, talvez adolescentes, talvez já adultos, indo por veredas de morte, se afastando dos caminhos de Cristo. Eu oro nesse momento que a paz e a confiança de Cristo Jesus repouse sobre cada pai e mãe que passa por essa aflição, de forma que saibam que os nossos filhos são herança do Senhor e que vocês já fizeram a parte de vocês, ensinaram o caminho que deveriam andar. Eles sempre se lembrarão dos ensinos de papai e mamãe. Ainda na fase adulta, não se esquecerão das veredas da justiça, das veredas da vida em Cristo Jesus. Nós declaramos profeticamente: nossos filhos pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pedir para as crianças que possam estar indo junto com os professores, amém? Pais, fiquem em paz, as salas estão bem divididas, as crianças têm álcool gel lá, os professores, os monitores, eles estão cientes da questão questão de contato físico e tudo mais, amém?
fique em paz. Fique em paz. Eu quero compartilhar com você então a palavra do Senhor que se encontra no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3. É um texto muito lindo. A epístola toda, a carta toda de Paulo à igreja em Colossos, não é? Uma igreja que ele nunca esteve presente pessoalmente, né? Uma igreja que nasceu a partir de um dos liderados de Paulo, mas uma igreja muito amada pelo apóstolo, uma igreja triunfante em meio às dificuldades. Colossos era uma cidade que não tinha tanta expressão quando o evangelho chegou lá. E devido às outras cidades ao redor de Colossos, ela foi perdendo a sua expressão, ela foi perdendo a sua importância, mas ela não perdeu o brilho e a santidade daqueles que aceitaram a Jesus. Ali havia uma igreja de fiéis em Cristo. Então, Paulo, no capítulo 3, depois de discorrer a respeito de liberdade em Cristo Jesus, depois de dar as suas saudações iniciais, de falar da grandeza de Cristo, agora no capítulo 3 ele diz assim, a partir do versículo de número 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo Jesus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, desejos da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu, gentil, circuncidado, não circuncidado, inculto, incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa. E Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para serem seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros, perdoem quem os ofender, lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se de amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam agradecidos. Graças e paz. Eu vou ler até o 17 para nós termos a compreensão mais profunda.
que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio de Jesus, por meio dele. Amém? Glória a Deus. Flor, você providencia uma água para mim? Olha só, no versículo de número 1 até o versículo de número 3, Paulo está falando aqui a respeito de uma nova identidade, de uma nova vida. Na verdade, ele chega a dizer aqui que nós ressuscitamos para uma nova vida. Ele diz aqui no versículo de número 3, pois vocês morreram para esta vida. Abre comigo em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 1. Você vai entender o que Paulo está querendo dizer. Ele diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados nos quais costumavam viver, como o resto do mundo que obedece o comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que agora opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Essa era a nossa situação antes de Jesus Cristo. Em outras traduções diz assim: e ele vos vivificou, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em Cristo Jesus nós recebemos uma nova vida, um novo conceito. Antes eu vivia segundo o que eu achava que era uma vida de liberdade, mas sem saber, eu era escravo do pecado e dos desejos carnais, assim como escravo do diabo, do príncipe desse que governa esse mundo, e também escravo da morte. Vivia pensando que estava livre, mas estava condenado. Então alguém munido da palavra de Deus, alguém conhecedor de que Deus graciosamente havia enviado Jesus Cristo para nos perdoar e dar uma nova vida, veio e comunicou o evangelho a você. Chegou a você e falou: olha, Deus te ama muito. Você é pecador, mas em Cristo Deus perdoa os teus pecados e pode libertar você da vida que você vive agora. E de repente isso foi num momento da sua vida que você realmente precisava muito de Deus. E você entregou então o seu coração a Cristo. Nós estávamos mortos, veio a mensagem do evangelho. E então nós recebemos vida e vida abundante. Isso é o evangelho de Cristo. Quando você compreende que Quando você compreende que Jesus, ele morreu pelos seus pecados, quando você compreende que na cruz do Calvário ele substituiu a minha e a sua vida, para que Deus demonstrasse graça e misericórdia. Esse texto de Efésios 2 diz que eu e você vivíamos como as pessoas que não querem obedecer a Deus. Nós vivíamos fazendo a vontade da carne, a vontade do mundo, a vontade dos filhos da ira, a vontade daquele que domina o mundo sem Deus. Assim nós vivíamos. E é interessante entender que quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele decreta na sua morte a minha e a sua morte. Todo aquele que aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, morreu para as inclinações da carne. Morreu. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Acompanha comigo, Colossenses 3, versículo 3. Pois vocês morreram para esta vida.
Que vida? A vida que vivíamos antes de Cristo. Nós estamos mortos. Pode um morto comer uma boa feijoada? Tem como? Pode um morto ter inclinações tendenciosas, malignas, imorais? Pode? Não pode. Pode um morto fazer alguma bondade para alguém? Não pode. E se passou pela sua cabeça a respeito de mediunidade ou algum tipo de espiritualidade avançada, isso tem a ver com espíritos malignos. Não tem a ver com morto. Morto morreu. Morreu para essa vida. Você que perdeu um ente querido sabe, você não pode visitá-lo a não ser o túmulo dele. Se ele foi morto, separado dessa vida que nós vivemos. Paulo está querendo dizer que quando eu aceito Jesus Cristo, eu morri para esta vida. Eu e você, nós devemos andar com a nossa certidão de óbito em um dos bolsos. Aqui jaz Juliano, no dia tal, do ano tal, de 1900 e tanto, ali ele aceitou Jesus, morreu para esse mundo e agora vive para Cristo Jesus. Se eu digo viver em Jesus Cristo, mas não me dispo, mas eu não deixo as inclinações da carne fora da minha vida. Se eu digo viver para Jesus Cristo, mas os meus olhos ainda buscam as coisas deste mundo, eu preciso atentar-me para esse texto que nós estamos lendo. Muitas vezes o cristão sabe de cor o que tem que fazer, mas não faz. Não pode na vida do cristão haver um abismo entre o que ele fala e o que ele faz. Nós ficamos muito tempo mandando WhatsApp um para o outro. E no WhatsApp da igreja, eu louvo a Deus, porque tinha bastante coisa legal. Tinha muita palavra de Deus, muita palavra de Deus. Mas daí você lia uma pessoa que mandava ali um texto de exortação, aí você olhava no status dela, estava quase numa situação deplorável. A gente até pensou em ajudar alguns irmãos, não é? Tem algumas roupas aqui no fundo, estava pensando em doar para esses irmãos. Você está entendendo? Digitava um texto, mandava um áudio, pegava um vídeo da internet. É como se a vida de Cristo fosse boa para você, mas para mim eu sou só um bom pregador da palavra. Eu prego bem, mas eu não preciso viver. A prédica estava a um abismo de distância da vida que estava vivendo durante a pandemia. Muitas pessoas, como eu disse no domingo passado, voltaram à vida antiga. Morreram novamente para Cristo e estão vivas, livres, debaixo da ira de Deus e da condenação e da escravidão dos desejos carnais. Muitas pessoas não se arrependeram e estão lá, vivendo segundo o curso desse mundo. Voltando ao texto, quando nós entendemos que nós, quando morremos, Paulo diz, você morreu para esta vida. Ele está falando sobre várias coisas, e nós vamos falar sobre elas. Mas é interessante perceber aqui no versículo de número 1, que Paulo diz assim, uma vez que vocês já, além de morrer, vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado em um lugar de honra à direita de Deus. Quem aqui gosta quando um líder fala assim, hoje nós vamos falar sobre foco, vamos falar sobre determinação, sobre meta, sobre objetivos. Você precisa ter foco. É muito gostoso ouvir isso, não é? Isso enche a gente de vigor. Fala, poxa, é isso, eu sou um cara que mantém o foco, não é? Mas a pergunta que eu faço para você é aonde está o seu foco? Se você ressuscitou com Cristo,
a Bíblia diz que o nosso foco deve estar nas realidades do alto, onde Cristo está assentado. Nós vamos falar sobre isso. Mas como você é conhecido? Tem pessoas que dão a vida pelo esporte. Tem pessoas que dão a vida pela profissão. Tem pessoas que dão a vida pela ganância, pelo dinheiro. Tem pessoas que dão a vida pela família. E tem cristãos, assim como os de Colosso e Éfeso, que deram a vida por amor ao Evangelho. Quando eu ressuscito em Jesus Cristo para uma novidade de vida, meu foco tem que ser nas coisas do alto. Eu tenho que buscar agradar a Deus, não mais agradar aos homens. Quando você olha para a sua vida atual, quando você olha para o que você tem mostrado da sua vida atual, hoje, quando você pensa e reflete sobre os teus pensamentos e sobre a tua ação, será que eu e você temos buscado em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, esperando que as demais coisas nos sejam acrescentadas? Ou será que o nosso foco está em outra coisa? Pergunte-se. Porque talvez você está batendo cabeça, se esforçando e se desgastando com o que não é vida, ou com o que não é nova vida em Cristo. Você está entendendo? O texto está falando de um outro evangelho. É assustador. O texto está falando de um compromisso de vida com Cristo. É assustador. O texto está falando de um testemunho de vida, o que eu mostro, tudo que eu sou, o que eu faço, o que eu falo. Da minha boca não vai sair palavrão, o que eu mostro nas redes sociais é algo que vai edificar as pessoas. O que eu faço é bondade para os outros. Isso é buscar o reino dos céus e a sua justiça. É muito radical. Eu acho que será que vale a pena servir a Cristo? É muito radical. Tira a minha liberdade. Esse negócio de servir a Jesus Cristo faz com que eu tenha que pensar que o que eu penso às vezes não é certo. Faz com que eu tenha que aceitar que eu tenho que consagrar minha mente a Cristo. Faz com que eu tenha que parar de falar obscenidades e palavrões. Afinal de contas, todo mundo faz isso. Não, ser cristão de verdade é muito difícil. Melhor eu continuar sendo cristão como eu sou, como eu gosto de ser. Eu quero te apresentar um evangelho diferente do evangelho que nós gostamos. Eu quero te apresentar nessa noite um evangelho radical. E que não vai fazer você gostar dele. Vai fazer você depender dele para ter prazer extremo. Quando você entende o que Jesus fez por você, você aceita e obedece a palavra de Deus. Você se cuida e cuida do seu irmão. Quando nós entendemos que morrer é se desligar, é se separar do antigo Juliano, do antigo, hoje pastor Juliano, antes o Juliano que liderava praticamente uma turma de bêbados, por aí, nas noites cuiabanas. Quando eu entendo que aquele Juliano morreu para mim, e hoje a vida que vivo em Cristo Jesus, então esse evangelho é radical. É radical. Paulo, nessa introdução, fala sobre essa radicalidade do evangelho. Então, a partir do verso 4,
em diante, na verdade do 5 em diante, ele vai falando de peculiaridades a respeito da antiga vida, que devemos nos desfazer dela, e da nova, que devemos tê-la em nós, né? Mas o verso 4 traz então algo profético para mim e para a sua vida, que decidimos: eu morri para o mundo, eu vou viver essa nova vida com Cristo, custe o que custar, de uma vez por todas. Não quero mais brincar nesse evangelho que eu não sei se vai dar certo, mas quero sim abraçar o evangelho da verdade, da palavra de Deus, da santidade, da mudança radical de vida. E então no verso 4, Paulo diz assim: olha, se você escolheu viver a nova vida em Cristo, então se prepare, pois quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Vocês participarão da sua glória. Eu sei que talvez você não consiga entender isso agora, mas isso é profecia para a vida da igreja. Nós sim, num dia como esse, estaremos talvez ouvindo a palavra, e então os céus vão se abrir, e Deus manifestará a sua soberana glória sobre este mundo. E então nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Cristo, estaremos sempre com Ele. E os que tiverem morrido em Jesus Cristo, não tiverem morrido no pecado, não tiverem morrido debaixo da ira de Deus, mas tiverem vivido uma vida radicalmente transformada pelo Evangelho e morreram, esses ressuscitarão primeiro, terão seus corpos transformados em um corpo glorioso, o meu e o seu, se permanecermos firmes. E a Bíblia diz que então viveremos com Deus, seremos sustentados diretamente pelo trono da graça, viveremos em um corpo glorificado, nos céus dos céus, aonde não haverá mais pranto, não haverá dor, não haverá fome, não haverá necessidade do sol, porque a presença do próprio Deus iluminará todo o céu, e viveremos com Ele pela eternidade. Os que mediocremente escolheram a rebeldia morrerão, serão separados de Deus e destruídos pela eternidade. Não terão vida eterna. A glória de Deus, a Shekinah de Deus, a glória que ainda não foi manifesta, não é nem a Shekinah, que não foi manifesta. Quando ela for manifesta, o mundo inteiro saberá: ixi, nós deveríamos ter ouvido e tomado um posicionamento com Deus. Você já pensou sobre isso? Pense com carinho. Eu estava meditando sobre isso e pensando em tudo que aconteceu durante a pandemia, e Deus me trouxe uma palavra que queimou em meu coração. Eu quero compartilhar com você antes de retornarmos a esse texto. Abre em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18. E para quem gosta de compreender Apocalipse, é um livro sim, que revela não apenas as coisas que estão para acontecer, como as que já aconteceram, não é? E revela de uma forma maravilhosa a pessoa de Jesus Cristo e a sua glória. E no capítulo 18, Deus me levou a um entendimento para a minha e a sua vida, para a vida da igreja. Acompanha comigo. Até o verso 4 apenas. Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito. Querido, um anjo com autoridade, um anjo, não foi uma milícia, não foram dois, não foram uma dúzia, um anjo iluminou toda a terra. E eu quero te dizer, esse anjo, ele é submisso ao senhorio de Jesus Cristo. Um anjo apenas de Jesus iluminou toda a terra.
Então deu um forte grito, disse assim: caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de espíritos impuros, covil de toda ave impura, de todo animal impuro e detestável, porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria da sua imoralidade. E os reis da terra cometeram adultério com ela, por ela tanto desejar o luxo extravagante. Os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi uma outra voz do céu que disse: ó, agora esse anjo para de falar. Uma outra voz dos céus diz assim: saiam dela, meu povo. Saiam dela, meu povo. Não participem dos seus pecados, ou serão castigados com ela. De quem você é povo? Você é povo de Cristo, amém? Então é Cristo que fala contigo essa noite. Sai do meio das extravagâncias, sai do meio da luxúria, sai do meio da ostentação, que é obstinação e idolatria. Sai do meio dela, meu povo. Sai do meio das impurezas sexuais, das obscenidades, das palavras torpes. Meu povo, sai do meio dela, diz o Senhor dos exércitos, para não participar dos seus pecados, ou serão castigados com ela. Eu conversando com o diácono Odimar, ele falou: pastor, Deus está peneirando. Eu falei: tá, meu diácono, eu concordo plenamente com você. Nós estamos num funil. O tempo está acelerado. Nós passamos uma coisa que nunca na face da terra, na nossa geração, nós tínhamos passado antes. Em outras gerações já aconteceu, claro, mas na nossa é a primeira vez, sim ou não? Provavelmente você nunca se lembra de um isolamento como nós tivemos nesse ano. Isso não é natural, não é normal, e fez muita gente ficar anormal. O tempo está se esgotando. O relógio de Deus já está para tocar o alarme. O Senhor Jesus está às portas. E Ele diz: meu povo, sai do meio dela. Não participe dos pecados dela, porque senão vocês vão ser castigados com ela. Volta para o texto de Colossenses capítulo 3. Paulo, do verso 5 em diante, ele diz assim, nomeando todas as características de Babilônia, nomeando todas as características, da grande maldade que existe no mundo. Diz assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Querido, não se engane. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Mas dentro de mim e de você, até que nós recebamos do corpo glorificado de Deus, dentro de nós, existe uma batalha diária que precisa ser batalhada. A vida cristã, você percebeu aqui, ela é radical. A vida cristã, ela não é um parque de exposições ou de diversão. Muito diferente de uma feira de vaidades, a vida cristã é uma luta, é uma milícia, é uma guerra. Existe uma guerra sendo travada dentro de nós. Nós precisamos estar vigilantes, percebendo o que está acontecendo. Uma guerra entre essa velha natureza e essa nova vida em Cristo Jesus. Então Paulo diz: façam morrer a vida de pecado que está dentro de vocês. Façam morrer isso. Não pensa que você é super espiritual, não. Faça morrer. Cuidado, vigia, ora. Então vai dizendo:
fiquem longe. Primeiro, a atitude, faça morrer. Fazer morrer é o quê? É matar. Precisa de esforço para isso. Aí ele diz, fique longe. Ficar longe é o quê? Manter distância. Isolamento. Se isole do pecado. Você foi obrigado pelas autoridades a se isolar um do outro, não é mesmo? Por que você não se obriga em Cristo Jesus e debaixo da autoridade do cristão, que é a palavra, a se isolar do pecado? Isole-se do pecado, fique longe do pecado, mantenha a distância do pecado, fuja de toda a aparência do mal. E aí a Bíblia vai falando, se isole de toda imoralidade sexual, impureza, paixão sensual, desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Por causa desses pecados vem a ira de Deus. Livre-se de toda ira, raiva, maldade, maledicência e linguagem obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza. Ele traz nome. Pecado tem nome, e ele traz a nomenclatura de cada um. Se você parar para analisar e buscar conceito, você vai fazer assim, pelo menos umas 2, 3 vezes enquanto você busca esses conceitos, e vai perceber que muita coisa tem que mudar. Mas daí, Paulo então, depois de discorrer essa parte ruim, que fazia parte que nós vivíamos e agora ainda faz parte, eu tenho que dominar, ele diz assim, versículo de número 11, 10, depois que ele traz as características, ele revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Quero te fazer uma pergunta. Você tem conhecido a Deus, amém? Agora se faça uma pergunta. Você tem se parecido moralmente com Deus, com Jesus? Você tem conhecido a Deus, amém? Você tem se parecido moralmente com Jesus? Vamos ver. Continua dizendo assim, porque em Jesus não há acepção de pessoas, não tem judeu, não tem gentil, quer dizer, não tem acepção, não tem discriminação de raça, não é? Não tem circuncidado nem incircuncidado, não tem discriminação religiosa, não tem, Jesus não tem. Não tem inculto, não tem incivilizado, não tem discriminação social, não é? E também não tem escravo, não tem livre. Não há discriminação dentro das autoridades constituídas por Deus. Não há discriminação ali. Se o pastor pecar, pecador, tem que se reconciliar. Se o irmão pecar, pecou, tem que se arrepender, se reconciliar. É a mesma medida para os dois. Se andou em santidade, beleza, entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Se morri e não andei em santidade, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não tem esse ou aquele. É a mesma medida para todo mundo. Que legal, que bom. Que lindo saber que Deus é assim. Ele não é um Deus discriminatório. Mas continua dizendo, então vocês se revistam dessa nova vida. Como que é isso? Verso 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Você sabia disso? Que antes de Deus, Ele explicar o que Ele quer de você, Ele te escolheu como um povo santo e amado dEle? Muito antes da fundação do mundo, Deus te escolheu para fazer as boas obras. Antes que você amasse a Deus, Ele te amou. Jesus Cristo já está preparado desde que o homem, muito antes de o homem pecar. Você sabia disso? Que Deus já havia planejado te amar antes mesmo de você nascer.
que Ele te criou para, através da sua vida, mostrar a existência dEle, testificar a existência de Deus, através de uma vida santa em Cristo Jesus? Você sabia disso? Que antes dele te pedir para ser santo, antes dele te pedir para matar a antiga vida e viver uma nova, Ele se fez carne, habitou entre nós e por obediência foi até a morte, morte de cruz, para que nós tivéssemos vida. Você sabia disso? Que Ele propiciou, Ele providenciou o pagamento do meu e do seu pecado através de Jesus. Eu sei que você sabe disso. E é por isso que o Evangelho, ele se torna radical, transformador, para quem o abraça de forma radical, para quem se entrega realmente a Ele. Então Paulo continua dizendo: olha, visto que Deus escolheu vocês, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Desses termos, compaixão é algo louvável, né? O cara é compassivo, como é paciente, como ele consegue, né? Não se irar facilmente. Olha lá, ele é compassivo, como ele consegue lidar, sentir a dor do outro, mesmo que o outro tenha errado, ele é compassivo. Bondade, poxa, você conhece alguém bom? Quem conhece alguém legal, bondoso? O que é bondade? Bondade é fazer atos de bondade, não é pensar bondade, é fazer. Bondade é a pessoa que pratica atos de bondade, não é a pessoa que pensa bondade. Pessoas que pensam bondade não são boas, porque a mesma mente que pensa bondade, pensa maldade. Pessoas que praticam bondade são boas. Eu e você fomos criados para as boas obras. Aí, diz assim, humildade. Humildade já não é um termo legal. Para muitos crentes que vivem no mundo de hoje, humildade é um negócio fraco. Outro assim, ou palavra que é difícil de engolir é humildade. Eu vou explicar por quê. Porque humildade é ainda símbolo de fraqueza. E é interessante que eu, cristão, eu falo, eu amo Jesus, eu busco em primeiro lugar o reino dos céus. Só que, pastor, tem um trecho da Bíblia que eu acho que a gente devia mudar. Jesus fala que eu tenho que aprender a ser humilde e manso. Eu sou mais que vencedor, eu arrebento com tudo. Pastor, eles não me conhecem. Eu e Cristo junto, a gente faz, olha, o meu Deus é o Deus do impossível. E esse negócio de me peitar, olha, vai ter problema. Então, pastor, não dá para tirar a humildade e mansidão do lado. O resto a gente vive arrebentando, né, sendo super espiritual, mostrando para o mundo que o cristianismo não é tão fechado, é algo liberal, bonito de se ver, tem muito para mostrar, pastor. Não é legal isso? Estou te falando sobre o contrário da humildade, obstinação. De quem você tem aprendido? De Cristo, humilde e manso de coração? Ou do príncipe das trevas, obstinado a ponto de querer ser igual a Deus? Humildade. De todos esses termos lindos que a gente tem aqui, que você deve refletir, eu peço que nessa noite você reflita sobre humildade. É humildade quando eu peço ajuda antes de cair. É humildade quando eu estou passando por provas e eu chamo alguém e falo, ore por mim. É humildade quando eu reconheço que errei. É humildade quando eu dependo de Cristo para me renovar porque caí. É humildade quando eu reconheço o meu pecado, me arrependo e volto à cruz de Cristo.
É humildade quando eu paro de reclamar e me justificar. É humildade quando eu paro de acusar o outro pelos meus problemas, os meus erros. É humildade. É humildade quando eu paro de falar que a minha vida, ela não sai do lugar porque o meu pai ou a minha mãe fez isso ou aquilo comigo. É humildade quando eu me coloco na vida do meu opressor, na vida daquele que me fez mal. Sinto a ira dele, sinto a dor dele e consigo olhar para ele com humildade. Isso é humildade porque gera em mim uma coisa que eu recebi de Deus: misericórdia. Ele não merece o meu perdão. O que ele fez não tem perdão, mas eu decido perdoar. Só quem é humilde, manso de coração, perdoa. Humildade é um termo que, se pudesse conceituarmos Cristo, humildade e mansidão, seriam as duas qualidades que eu, como crente, deveria buscar. Então Paulo diz para a gente se revestir disso. Sabe por quê? Lembrem-se, diz assim, de que o Senhor também vos perdoou. Então perdoem-se uns aos outros e sejam compreensivos, de modo que você também deve perdoar. Acima de tudo, verso 14, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia e permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Só até aqui. A gente já está concluindo. Fala-se então das características da minha nova roupagem. O meu corpo continua o mesmo, só que eu tirei de mim lascívia, impureza, obscenidade, coloquei em mim humildade, coloquei em mim compaixão, coloquei em mim bondade. E aí ele termina dizendo assim, aí coloca o blazer, coloca o blazer do amor para ficar mais bonito, coloca por cima de tudo um sobretudo bem lindo chamado amor. As mulheres gostam de sobretudo, só não dá para usar em Cuiabá, mas já pensou? Sobretudo, blazer para os homens, escrito amor, que é o vínculo da perfeição. Amor, acima de tudo, amem uns aos outros. Esse amor faz com que você viva em santidade. Quando você ama a Jesus acima de todas as coisas. Flor, eu te amo, mas você sabe, né? Eu amo mais Jesus do que você. Eu amo você e amo meus filhos, mas você sabe. Se tiver que escolher entre você, eles e Jesus, eu escolho Jesus. Por isso que eu te amo. Você está entendendo? É assim que funciona ser cristão. Quando isso acontece na minha vida, eu consigo viver em paz, porque eu ando em santidade. Vou ter luta, mas eu vou ter paz em meia luta? Paz em meia luta. Amém? Revistam-se, queridos irmãos, de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amem uns aos outros, perdoem-se uns aos outros. Pense sobre isso. Veja o que você precisa tirar da sua vida. Você já morreu para aquela velha vida. Revistam-se de Cristo. E se você nessa noite, se você não tomou essa posição, ou percebeu, estava vivendo um cristianismo pela metade, e quer viver esse cristianismo radical com Jesus, eu vou te convidar nessa noite a fazer uma aliança com isso que a gente leu. Uma vida radical para Jesus. Que quando você falar, e buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, isso saia da sua boca com autoridade e poder. Porque você faz isso. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Vamos ficar de pé, amém? Como igreja de Cristo,
Nossa oração é que de uma vez por todas nós venhamos a morrer para as coisas terrenas e pecaminosas e venhamos a viver para as coisas do alto, para as coisas que são de Cristo Jesus. No decorrer dessa nossa volta para a igreja, nós vamos falar muito acerca dessa vida gloriosa que é viver em Cristo. Nós vamos falar dos benefícios da palavra de Deus, da vida de santidade e da paz. Então fique atento, não falte culto. Quarta-feira eu vou dar continuidade nesse tema, de vivermos uma vida radical, porém cheia do Espírito Santo. Uma vida radical em Cristo, porém cheia de uma vida abundante. Uma vida radical no Evangelho, porém debaixo de toda sorte de bênção celestial em Cristo. Não perca. Quarta-feira, 7:30 da noite, domingo, 7 horas. Convide pessoas. Muitas pessoas estão cansadas de viver debaixo do domínio do governo das trevas. Tem muita gente cansada. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus querido, no precioso nome de Jesus, como igreja, nos colocamos agora perante o teu trono de graça, teu trono de glória. Pedimos a tua graça. Graça é o que nós não merecemos, mas precisamos. E o Senhor sabe muito bem, por ser nosso Pai, o que nós precisamos. Portanto, Deus, em nome de Jesus, abre o céu sobre a tua igreja, começa a derramar graça. Graça é poder que cura enfermidade. Graça é poder, ó Pai, que cura a alma. Só o Senhor cura a alma do ser humano. Graça é o poder que dá um novo coração àquele que está, ó Pai, vivendo com o coração de pedra. Graça é o renovo do Espírito Santo em nossa vida. Graça é poder para dizer não a uma vida de pecados e sim para a nova vida em Cristo Jesus que nos dá paz. Graça é poder para conseguirmos perdoar o nosso ofensor e viver uma vida em santidade. Pai, em nome de Jesus, nos dê graça, precisamos da tua graça, manifesta ela em nosso meio. Vai derramando, Senhor, no meio da tua igreja hoje, a tua graça, poderosa graça, graça que queima o ser humano como um óleo de unção fervido, ó Senhor, nos céus dos céus. Graça que aquece a alma como um unguento que aquece e amolece a ferida. Graça que é remédio do céu, limpando, ó Pai, e tratando toda ferida na alma. Derrama graça, graça libertadora de vícios, em nome de Jesus. Hoje eu repreendo todo espírito vicioso, todo espírito de, ó Deus, imoralidade sexual, bebedeira, em nome de Jesus, eu te repreendo hoje. Se você tem tentado alguma vida aqui nesta igreja que está aqui hoje, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, Senhor, toma rumo, sai longe desta área e destas famílias. Não toca mais, nunca mais, por causa da graça conquistada na cruz do Calvário. Graça derramada na ressurreição e vitória de Cristo. Pai, sonda nossos corações. E se alguém nesse momento sente a necessidade de se aliançar com o Senhor, ora agora, meu irmão, ore agora. Peça ao Senhor que derrame graça sobre você, que perdoe os seus pecados, faça uma nova aliança com o Senhor, decida nesse momento a viver uma nova vida com Cristo. Você sabe, eu sei, que enquanto nós fazíamos isso todos os domingos, nós permanecíamos firmes, fortes, perseverantes em Cristo. Então não perde a sua oportunidade. Hoje é o teu dia de se aliançar novamente. Hoje é o dia do renovo na tua vida. Ore ao Senhor, busque graça da parte de Cristo, pureza, santidade. Pai, em nome de Jesus,
Ouve as orações dos seus filhos e derrama, faz transbordar a presença do teu Espírito Santo no meio da tua igreja. Enche, ó Deus, os vasos que estão clamando pela tua presença, pela tua graça, pelo teu perdão. Derrama renovo físico na alma, no espírito. Dá forças, ó Pai, para vivermos segundo a tua palavra. É a oração, Deus, que eu faço no bom e precioso nome daquele que nos amou e se entregou por nós, no nome de Jesus. Amém e amém.